Henker que vive duas vezes. Capítulo 259. Crescimento, 9. Capítulo 259 Crescimento, 9. Equipe, HH, quintas-feiras, e a Rico, 12avos. Estou lhe contando isso com antecedência, mas você nunca pediu nada além de marcar uma reunião. Então não reclame comigo se a reunião não correr bem. A Tran traçou a linha primeiro. O encontro com By the Table foi difícil de marcar e demorou muito para ele ouvir uma resposta. Ele pensou que havia falhado, mas de repente recebeu uma resposta positiva. A Tran ficou bastante surpreso. Junto à mesa estava um grupo cercado pelo segredo do mundo. Eles deveriam ter rejeitado o pedido de um jogador que nem era ranqueador, mas aceitaram. A Tran sabia que esta também era uma oportunidade para ele. Foi uma grande honra e oportunidade entrar em contato com By the Table como um comerciante comum. Os rumores se espalhariam e o nome do comerciante que os conectou seria conhecido por mais pessoas. No entanto, ele estava preocupado com o que Yeon-woo faria se as coisas não corressem bem. A Tran ficou com medo de Yeon-woo desde que viu como o dragão vermelho foi esmagado. Yeon-woo apenas acenou com a mão como se dissesse a Tran para ir em frente. A Tran conteve o suspiro tentando escapar de seus lábios e tirou um cristal de um subespaço. Huak. Depois que ele deu alguns passos para trás silenciosamente, o cristal quebrou e uma luz azul foi emitida. Foi um artefato que afirmou o significado do outro lado de que apenas uma única reunião era suficiente. Ele se espalhou em um redemoinho. A cena em torno dos dois mudou. Eles estavam em uma floresta. Parecia que realmente havia uma brisa fresca vindo em sua direção dentro dessa ilusão. A Tran olhou em volta inexpressivamente. Por outro lado, Yeon-woo estava calmo. Ele estava bastante acostumado com isso agora. Um mundo imaginário. Era semelhante ao mundo imaginário que Bran usou na Floresta dos Demônios. Mas ainda assim, criar uma barreira como essa com apenas um único cristal foi incrível. Todos os tipos de animais se reuniram em torno da rocha onde Yeon-woo estava sentado. Diferentes variedades de pássaros voavam acima dele, e havia raposas e veados no chão. Eles não eram animais normais. Eles tinham uma aura mágica vindo deles ou eram de tamanho grande. O mundo imaginário estava cheio de seres difíceis de encontrar, mesmo no palco do 11º andar. As árvores se dividiram quando o chão tremeu e sombras gigantescas apareceram. Um grande lobo que parecia ter mais de 5 metros de relance estava examinando Yeon-woo entre as árvores. Era uma besta lendária com pelo branco, um lobo branco. Havia uma garota sentada de cabeça cruzada. Baki. Uau, é tão lindo. Um lobo branco. Faz um tempo que não vejo um. Nike e Nêmesis, que dormiam dentro da pedra filosofal, acordaram e murmuraram para si mesmos. O lobo branco era tão formidável quanto as 4 bestas lendárias. Era semelhante ao Gumirro de Anastasia, que Yeon-woo viu no distrito de entretenimento. O mundo branco riu em voz baixa, como se lesse os pensamentos de Nike e Nêmesis. A garota acariciou a cabeça do lobo branco. Ela tinha cabelos castanho avermelhados na altura dos ombros. No entanto, ela estava usando uma máscara de madeira, então era difícil ver seu rosto. Seus olhos profundos eram impressionantes. A Tran engasgou inconscientemente quando viu isso. Ele pensou que uma erva daninha, ou uma flor silvestre, viria. Mas quem veio era alguém incomparável a esses seres. F. Frésia. A própria mestre de By the Table havia chegado. Frigga virou a cabeça na direção deles. Embora seu rosto estivesse coberto por uma máscara de madeira, seus olhos intensos estavam claramente voltados para a Tran. Ela não disse nada, mas a Tran percebeu o que ela queria dizer. Não diga nada. A Tran acenou com a cabeça com a boca fechada. Ele acalmou seu coração acelerado. Parecia que Frigga não queria que Yeon-woo soubesse sua identidade. A Tran estava curioso para saber por que o mestre tinha vindo pessoalmente. Ela não gostava de sair. Ela estava cercada por mais sigilo do que By the Table. A Tran observou os dois em silêncio. Seu coração batendo forte não se acalmou. Justamente quando ele pensou que estava bem, Yeon-woo fez seu coração bater mais forte novamente. Eu não sabia que o próprio mestre do By the Table viria. O corpo de Atran enrijeceu. Ele não achava que Yeon-woo reconheceria Frigga. Frigga também ficou em silêncio por um momento. Ela estreitou os olhos para Yeon-woo. Mesmo que ela fosse definitivamente um holograma, Yeon-woo sentiu como se estivesse se aprofundando nele. Era um olhar semelhante ao do rei marcial e do médium psíquico. Foi o olhar que diferenciou entre inimigos e amigos. Então, Frigga pulou da cabeça do lobo branco e caiu no chão. Ela não fez nenhum som por causa da grama macia. Afaste-se um pouco. Cou. O lobo branco esfregou a cabeça nos braços de Frigga e recuou lentamente. Ele continuou olhando para onde eles estavam com uma cara rígida, pensando que Yeon-woo tentaria ferir seu dono. Prazer em conhecê-lo. Você queria nos conhecer? Frigga abriu a boca com uma reverência educada. Ela provavelmente estava curiosa para saber como Yeon-woo sabia sobre ela. Mas não disse nada, como se tudo o que ela precisava fazer fosse cumprir seu objetivo de vir aqui. Ela está dizendo que pode descobrir como eu sei sempre que quiser. Esse é o mestre, eu vejo. É difícil ler a mente dela. Yeon-woo estava com uma máscara como Frigga. Então também era difícil ler sua expressão. A maioria das trocas com By the Table foram feitas anonimamente. Quando tiveram que se encontrar,
mantiveram suas identidades escondidas com máscaras. Apenas o seu líder, Frigga, conhecia as identidades dos membros. Obviamente, a identidade de Frigga também era secreta. Tudo o que se sabia sobre ela era que quase nunca saía do mundo imaginário e que adorava animais mágicos. Até o nome Frigga pode ser falso. Ela sabia que todos estavam curiosos sobre ela, mas nunca se revelou. Só descobri quem ela era mais tarde, mas era alguém com quem era difícil conversar desde que a conheci. Ela sempre respondia friamente a qualquer piada que eu fazia. O que devo fazer para derreter esta princesa de gelo Ajuma? TN. Ajuma significa mulher de meia idade. Jeong-woo conheceu By the Table pela primeira vez quando se preparava para desafiar o 50º andar. By the Table demonstrou interesse em patrocinar Artia. Seu irmão aceitou isso prontamente. Houve muitos casos em que os sindicatos patrocinaram clãs famosos para divulgar seu nome e receberam parte das recompensas de subjugação. Artia já havia sido patrocinado por vários sindicatos naquela época, então ele pensava que By the Table era apenas um sindicato comum como o resto deles. No entanto, no momento em que os seus fundos de patrocínio atingiram um montante com que a maioria dos sindicatos nem sequer poderia sonhar, ele percebeu que By the Table não era normal. Na verdade, foi quando Artia realmente começou a abrir suas asas. Com os fundos do By the Table, eles puderam comprar artefatos que antes não conseguiam e reestruturar suas finanças. Então, ele soube que quem veio oferecer seu patrocínio era seu líder. Os membros estavam curiosos então. Por que eles os estavam apoiando? Alguns sindicatos pediam tanto quanto patrocinavam, então ocasionalmente havia brigas. No entanto, By the Table não fez nada parecido. Eles não fizeram nenhum pedido, como se quisessem apenas que Artia se concentrasse em subir os andares. Até o colapso de Artia. Mesmo quando restava apenas uma sombra do antigo Artia, By the Table estava lá. Eles encerraram o patrocínio quando seu irmão se preparava para lutar até sua última batalha. De certa forma, eles partiram quando ele mais precisava deles, mas seu irmão ainda estava grato a eles. Eles ficaram até o fim, quando seu amante e companheiros partiram. Não consegui descobrir o objetivo de By the Table nem até o final. No entanto, eu tinha certeza de que havia uma ocorrência comum sempre que a Frigga aparecia. Rei. Ela apareceu quando determinou que havia um governante da torre ou alguém que pudesse ocupar essa posição. Somente aqueles que estavam no nível dos 9 reis conheciam Frigga. Havia apenas uma razão pela qual Frigga apareceu aqui. Como Jeong-woo, ela me julgou bem. Yeon-woo pensou que mesmo que ele não tivesse abordado eles primeiro, By the Table o teria contatado algum dia. No entanto, isso provavelmente aconteceria quando ele estivesse perto do 50º andar como Artia. Tudo bem se ele estava planejando jogar sozinho até então, mas desde que decidiu criar um clã, ele precisava desesperadamente da ajuda deles. Além disso, foi porque ele estava grato por ver a pessoa que salvou a vida de seu irmão. De qualquer forma, no final, a razão pela qual Yeon-woo convocou By the Table aqui foi simples. Patrocínio. Sim. Posso perguntar por quê? Estou planejando estabelecer um clã. Ouvi rumores de que By the Table patrocina alguns clãs. Você está dizendo que quer que seu novo clã faça parte disso? Se possível. Você sabe como decidimos quem patrocinar? Ouvi dizer que você mesmo os procura. Isso está correto. Existem algumas pessoas que nos contactam assim. Para a maioria deles, você os rejeita. Frezia assentiu. Então você deve saber nossa resposta. É assim mesmo? Suponho que nada possa ser feito. Obrigado por se encontrar comigo. Yeon-woo acenou com a cabeça indiferentemente como se esperasse isso e levantou-se lentamente. Os olhos de Frigga se enrugaram com suas ações repentinas. O que você está fazendo? Desta vez, Yeon-woo inclinou a cabeça como se não entendesse. Eu sugeri e você me rejeitou, certo? Então acho que terminamos agora. Frigga olhou para Yeon-woo com olhos imóveis. Ela não sabia o que Yeon-woo estava pensando. A maioria das pessoas tentaria convencê-la ou pedir-lhe que pelo menos examinasse a proposta. Ele estava pensando que ela poderia de repente ficar interessada se ele agisse assim. No entanto, o Yeon-woo que Frigga investigou não era alguém tão simples. Sua imagem como colecionador era tão violenta e maligna que os jogadores o descreveram como um idiota faminto por sangue. Frigga pensava diferente. Falado mal, ele era violento, mas se dito bem, significava que sabia esperar. Ele teve a determinação de arrebatar sua presa no momento apropriado. Ele sabia quando sair e entrar, e seu julgamento era profundo. Ao mesmo tempo, ele teve um rápido crescimento e a tribo de um chifre o apoiou. Ela julgou que ele não faria brincadeiras infantis como essa. Ela também veio aqui para ver que tipo de pessoa ele era, então Frigga decidiu dar um passo atrás. Ainda podemos conversar um pouco mais, certo? Frigga fez a pergunta e Yeon-woo sentou-se em silêncio. Seus olhos além da máscara eram tão difíceis de ler quanto a expressão impassível dela. No entanto, Yeon-woo só queria algo simples. Era bom se as coisas corressem bem, mas nada poderia ser feito se não corressem. O que Yeon-woo queria era um contrato justo e razoável com By the Table. Mesmo que quisesse um patrocínio, não tinha intenção de ser controlado por eles. Ele estava planejando retribuir o que recebeu. E se fosse a líder do By the Table,
Ele pensou que ela também saberia o caminho que ele estava tentando seguir. Se ela estava procurando por um rei, não havia razão para deixá-lo ir. Ele estava correto. Jeong-woo disse que estava procurando algo entre pessoas que são reis. Ele estava certo. Yeon-woo olhou nos olhos de Frija. Vou fazer algumas perguntas. Por favor, vá em frente. Ouvi dizer que você recebeu alguns depósitos da Rainha do Verão. Por que você está nos pedindo para patrociná-lo quando você tem todo esse dinheiro? Yeon-woo estalou a língua interiormente. Ele não contou nem aos irmãos Fante que recebeu Intrenium como recompensa. Foi porque ele pensou que nada de bom resultaria do conhecimento das pessoas. A herança da Rainha do Verão. Definitivamente haveria uma quantia astronômica de dinheiro sobrando em um depósito de uma espécie dracônica, então as pessoas estariam interessadas. No entanto, Frija estava perguntando como se fosse óbvio. Era assim que By the Table era bem conectado. Yeon-woo acenou com a cabeça, sem planejar esconder isso. Eu não tenho isso. Foi inesperado. Os olhos de Frija se arregalaram. O que? Eu já usei tudo. Seus olhos arregalados ficaram ainda maiores. Foi a primeira mudança de emoção que Frija demonstrou. Foi tão chocante o que Yeon-woo disse. Ele já havia usado a herança da Rainha do Verão, em menos de um ano? Vendi tudo dentro do Intrenium, além do que precisava, e já gastei todo esse dinheiro também. Ele podia ouvir alguém ofegando atrás dele. Frija virou-se para olhar. Atran estava tremendo enquanto murmurava, bastardo maluco, para si mesmo. Ele havia vendido tudo secretamente no mercado negro na casa de Yeon-woo, então sabia quanto Yeon-woo tinha. Ele não sabia quanto exatamente, mas provavelmente era o suficiente para um grande clã usar por vários anos. Ele não conseguia imaginar onde Yeon-woo havia usado tudo isso. No entanto, o dinheiro que seria suficiente para outros não foi suficiente para Yeon-woo. Para criar uma masmorra, restaurar o espaço exterior, reestruturar um laboratório de grande escala e fazer a sua própria ferraria, ele não tinha o suficiente. Ho. Frija começou a rir. Atran ficou surpreso mais uma vez. Ele também nunca tinha visto o líder rir. Então, a risada parou de repente. Seus olhos eram tão astutos quanto os de uma cobra. Ela abriu a boca. Parece que você gasta tanto quanto você quer engolir. Frija não pôde deixar de ficar surpresa com a forma como Yeon-woo gastou uma quantia tão grande de dinheiro, mesmo para By the Table. Ela viu o que Yeon-woo estava procurando. A torre. Yeon-woo estava tentando engolir este mundo. Ele era muito avarento. A avareza sem consumo parou apenas na ganância, mas com o consumo tornou-se ambição. Frija gosta dessa avareza. Ela não sabia se ele se tornaria uma mariposa atraída por uma chama ou uma aranha, mas acontecesse o que acontecesse, ele definitivamente se tornaria alguma coisa. E a quantia que você precisa? Quanto mais, melhor. Provavelmente vai secar em breve. Você está dizendo que usará isso como usa a água da torneira. Frésia riu. Foi uma risada que parecia tanto uma risada comum quanto uma risada zombeteira. Posso ver o que você está tentando fazer sem perguntar. E os membros do clã? Você escolheu? Tenho algumas pessoas em mente. Eles não são superficiais, HM? Se eu fosse escolher essas pessoas, não teria usado toda a herança da Rainha do Verão. Mutar, nós iremos patrocinar você. Frija acenou com a cabeça com firmeza. Você pode conversar sobre os detalhes com Atran. Atran ficou surpreso com a menção repentina. Frija estreitou os olhos. Por quê? É demais? Se for assim, não vou forçar você. Atran rapidamente curvou-se no chão. Não, obrigado por me dar esta chance. Frija assentiu com a cabeça. Você não poderia dizer não a ela. Ela tornou o impossível possível. Yeon-woo estalou interiormente enquanto a observava. Ela fingia estar calma por fora, mas era uma investidora que corria riscos. Ela não perguntou o que ele precisava, detalhes sobre o patrocínio ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente entregou tudo para Atran. Isso também significava que ela estava confiante de que poderia lidar com qualquer escala que ele pedisse. Todos no nível dela eram assim, ele não sabia o quanto ela poderia aguentar. Houve uma palavra que lhe veio à mente quando viu pessoas assim. Rei. Frija era alguém que tinha potencial para ser governante, soberano. Ela pode ter pensado que para trabalhar com ela você precisava ter as mesmas qualificações que ela. Yeon-woo achou graça por ter sido reconhecido por ela. No mínimo, ele não era um irmão mais velho que perdeu para o irmão mais novo. Só então, a luz da forma de Frija começou a se espalhar. Já está na hora. Antes de ir, deixe-me dizer isso. Frija falou calmamente com olhos de intelectual. Sou seu investidor médio. Eu nunca faço coisas que vão me machucar. Além disso, é assim que meu dinheiro é caro. Então se você acha que não pode me pagar, até mesmo os juros. Frija não continuou. Ela estava dizendo a ele para descobrir isso sozinho. Ele conhecia sua riqueza e conexões. Então Yeon-woo acenou com a cabeça. O lobo branco levantou-se. Frija acariciou a cabeça do lobo branco enquanto pulava em cima dele. Ela estava prestes a retornar na direção de onde veio. Yeon-woo fez a última pergunta. Yu está bem? Yu. O lobo branco parou. Pouco antes de Frija desaparecer, ela inclinou a cabeça enquanto seus olhos brilhavam. Aquele peludo. Ele está indo bem. Você o mandou para o jardim?
Frigga olhou para Yeon-woo de forma estranha. Então, ela sorriu, balançando a cabeça. Esta é a primeira vez que sou testado se estamos ou não qualificados para patrocinar alguém. Contudo, espero que você não faça coisas assim de agora em diante para que não haja mal-entendidos. Com isso, acabou. A Tran olhou freneticamente para Yeon-woo. Ele havia se tornado uma erva daninha de by the table. Foi uma honra para um comerciante misterioso, mas ele ainda estava chocado. Ele também estava cheio de perguntas. Yu, quem é aquele? Ele parecia querer perguntar muitas coisas. Mas Yeon-woo apenas balançou a cabeça e não respondeu. Em vez disso, ele sorriu sob a máscara. A criança que não conseguiu fazer nada no tutorial. O corpo assustado que teve seus espinhos levantados. Yeon-woo ainda se lembrava de como ele agradeceu e o chamou de Young no final. Ele estava curioso para saber como estava, mas conseguiu ouvir notícias sobre ele assim. Foi um alívio que ele parecia estar melhor do que pensava. O 98º andar. A terra do mistério que nenhum jogador havia abordado. No entanto, era aqui que viviam os deuses e demônios. Foi dividido em duas grandes regiões. Mas foi dividido em inúmeras sociedades. Por isso poderia desmoronar a qualquer minuto. No Olimpo, uma das maiores sociedades, Hermes conheceu sua bela irmã, Atena. No entanto, Atena tinha um rosto ligeiramente rígido, diferente do rosto tranquilo. Parece que nosso tolo tio tomou a decisão de matar aquela criança. Sua voz estava cheia de aborrecimento. Havia tons de profunda decepção. Foi por causa do que o tio deles, Poseidon, estava tentando fazer.